Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do ChatGPT. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre HTML. E a gente hoje vai ver o que realmente vamos aprender em HTML, certo? Antes de dar continuidade, eu queria explicar uma coisa que eu não expliquei no vídeo passado, e que se vocês quiserem baixar os arquivos aqui no GitHub, você vem aqui na parte de Code, e em Clone, você pode dar em Download Zip, e aí você baixa um arquivo comprimido com todo o conteúdo, tanto o Markdown, tanto o arquivo de texto, né, certo? Com as informações, como o HTML ou qualquer outro programa que você tiver. Você vai copiar, ele vai baixar na memória do seu computador e você vai poder ter acesso, modificar e todas essas coisas, certo? Eu não vou ir atualizando isso aqui agora, mas a gente vai ver uma informação importante. A gente vai dar, vamos saber o que realmente vamos fazer, vai ser nossa trilha de estudo em HTML. Então, criar uma trilha de estudos para aprender HTML em 20 aulas, uma aula por dia, desde zero a desde não, para quem não conhece nada da linguagem. Eu vou pedir para o ChatGPT que crie a trilha do que a gente vai ir estudando, porque ele pode organizar melhor essas informações, ele pode estruturar o jeito como a gente vai ver uma sugestão da trilha. Como é uma sugestão, a gente vai poder ver se isso se adapta ou não, mais ou menos ao que a gente quiser, certo? Olha, aqui ele está me explicando as aulas. Deveria me dar 20 aulas. Todo o conteúdo desta aula eu vou colocar lá no nosso GitHub. Eu vou criar todo esse conteúdo de um jeito um pouco diferente. Eu vou ir criando ele através do Git. Vou fazer como eu expliquei, está o Git e o GitHub. Para eu poder deixar tudo mais estruturado, como, digamos, todas as trilhas, todas as pastas organizadas e tudo isso, certo? Beleza, ele parou. Ele parou em 15 aulas. E aqui a gente pode ver que ele me fala de introdução ao HTML, a estrutura básica da página, os textos básicos, listas, link, tabelas, formulários, estilos, algumas propriedades de CSS, que seria o Box Model, seletores avançados, posicionamento dos elementos, flexbox e grid layout. Ele está indo até um pouquinho mais avançado do que seria realmente o básico do básico do básico. Mas não tem nenhum problema. A gente com isto vai começar a ir fazendo algumas informações. Aqui eu simplesmente vou ir modificando na frente, porque como eu falei, isso é uma sugestão de uma trilha de estudos, mas não é não é uma lista de estudos, não é uma trilha de estudos tão completa. E nesta estrutura, tem alguns outros elementos que a gente pode estar colocando dentro do que seria o HTML, certo? Dentro do que seria um bom site de HTML. Então, estes elementos como tal, eu vou ir atualizando, eu vou utilizar eles como uma guia, como um mapa, como um roteiro, ou que realmente é um roadmap, que é uma trilha de estudos, é uma guia, mas você vê que tem assuntos que você tem que se aprofundar. Então, eu vou deixar eles por enquanto assim, mas possivelmente ele vai ter algumas modificações, porque vão ser mais ou menos umas 20 a 25 aulas para a gente poder ter todo esse conhecimento ao dia, certo? Então, bora lá. Beleza. Para não perder um pouco, para não somente ficar com o conteúdo de qual vai ser nossa trilha de estudo, a gente também vai entender um pouco do que significa a introdução ao HTML. Então, vamos perguntar para ele o primeiro. Me mostra o que é HTML.
Beleza. Então aqui nos explicou, HTML é uma linguagem de marcação, né? Markup, né? Utilizada para criar páginas web. Ele fornece a estrutura para conteúdo da página, incluindo textos, imagens, links, formulários e outros elementos. Quando ele fala estes outros elementos, vídeos, menu de exibição, calendários, imagem de Google Maps, todas essas informações, né? O HTML é composto por tags que são delimitadas por corchetes angulares, de haver menor que, maior que, certo? Todo o conteúdo fica entre isso. É por isso que aqui aparece este simbolinho, né? Porque, na verdade, todo fica dentro desse conteúdo, né? E cada tag representa um elemento da página, como o título, parágrafo, imagem, o link, os tags que são utilizados para identificar o tipo de conteúdo e como ele deve ser exibido pelo navegador. Além do HTML, como utilizar o CSS, que é Cascading Style Sheet. A gente vai ver isso mais lá na frente, né? Que é para estilizar a aparência, a página, e o JavaScript para ter interatividade. Normalmente são esses três. Existem outros programas, existem outros frameworks, mas esses são os mais básicos. Tem um exemplo na internet que eu gosto bastante. Exemplo ilustrado de HTML CSS. Este é bastante simples, mas ele ajuda bastante. O HTML, como tudo que a gente tem, este é o melhor, realmente. HTML, como que tudo que a gente tem dentro de o que dá o fundamento do nosso corpo, né? Também. E a gente poderia falar que até alguns, digamos, nossos órgãos, né? O JavaScript é o que dá a motricidade, é o que permite eu mover, interagir, segurar uma coisa, falar, pensar, tal. E o CSS é a aparência, né? É meu rosto, é minha barba, é minha roupa, é isso o que funciona assim. Então, a gente funciona desse jeito. O HTML embaixo, né? Que tem a estrutura de todo o site. O CSS um pouco para cima, que é o que me dá as imagens, né? Que me dá a visualização, certo, do que eu tenho, e em frente disso o JavaScript, né? Ou eu poderia falar que ainda que o JavaScript fica mais para trás, porque é aquele que me dá interatividade. Quando, por exemplo, eu completo um formulário, essa informação vá, quando eu entro no site de um banco, eu solicito um status de conta, toda essa parte quem faz, essa motricidade quem faz é JavaScript. Certo? Beleza, então a gente já tem aqui uma explicação do que é o HTML. Vamos para a segunda parte. Qual seria uma visão geral da estrutura de uma página ou de um site HTML? Vamos saber. Ele vai criar uma estrutura. E agora a gente vai pedir para ele que também faça um exemplo. E a gente vai aprender como pegar esse código e criar em um arquivo para poder ir salvando e ir aprendendo, digamos, não ter que gastar tanto tempo codando. É bom aprender, né? Como eu sempre falo, nesta ferramenta o importante é que você tenha que aprender. Olha, podemos ver que ele criou um arquivo bem simples do que o conteúdo e ele está explicando o que significa cada um desses itens. Então, a gente pode ver na primeira linha apareceu o doctype. Isso é específico para HTML5 neste caso. A gente já vai perguntar para ele o que significa esse doctype e cada um desses tags. O que eu vou ir mostrando para você enquanto ele continua fazendo a resposta, eu vou copiar o código aqui onde me permite copiar o código e agora eu vou criar um arquivo que vai ser o que a gente vai ir utilizando para analisar este site, certo? Eu vou fechar esse aqui que já utilizei, certo? E vou criar um novo arquivo que ele vai chamar aula 2. .html, certo? Ele vai me perguntar onde eu vou colocar na pasta de aula 2. A pasta de aula 2, como conteúdo da aula 2, você vai conseguir lá no GitHub. Como eu falei, ele vai mudar um pouco a estrutura e você vai ter tudo separadinho em pastas, certo? E aqui eu criei. Agora vamos a falar um pouquinho sobre o IDE, certo? Vocês estão vendo que ele me utiliza cores diferentes, que ele me marca aqui
de formas bastante complexas, diferente. Eu tenho uma coisa que se chama indexação, que é para manter organizado o meu código, para ver o que fica um pouco mais, o que pertence a esse elemento, né? Por exemplo, todo o que pertence aqui ao elemento HTML, ele está movido para a direita e tem esta linha que me mostra onde ele começa e onde ele termina. Se vocês veem esta setinha que aparece aqui, se eu fazer assim, ele vai me fechar. Ele vai me mostrar que lá dentro eu tenho conteúdo, certo? Igualmente aqui, em body, tá? E em head. Ele me fecha o que está lá dentro. Todo que está dentro de head, ele está movido para indexado para a direita, e o que está dentro de body, ele está indexado para a direita. Você vê que são 4 espaços, certo? Normalmente ele indexa 4 espaços. Ah, aqui só me indexou 2. Eu gosto mais de 4. Acho que ele fica muito melhor. Então vamos mover ele assim. Você pode utilizar 2, não tem problema, mas eu gosto mais de 4 e aprendi também com Python e ele fica, acho que um pouco melhor. Posso até ver esta segunda linha aqui, ele me dá uma estrutura um pouco melhor. Neste ladinho aqui, a gente vê na que altura de todo o código a gente está, porque obviamente esse código é muito... Beleza, então a gente já viu isso, eu dou o Ctrl S, certo? E eu tenho já meu arquivo salvo aqui na aula 2. Beleza? Aí, agora o que eu vou fazer é abrir isso no meu navegador para ver a estrutura como ela está. Conteúdo da página. A gente está vendo tudo isso desconfigurado. O que aconteceu aí? A gente já vai saber um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo.